Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Marcelo Alcalá e recentemente estive em Portugal, em dezembro de 2017, por 28 dias. Passei por Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, Cascais e mais algumas outras cidades. Fui para Portugal como turista, obviamente me encantando com as belezas do país, com a natureza, com a sua história, com seus monumentos, mas fui também para ter um pouco aquele olhar de: e se eventualmente eu tivesse de morar em Portugal? Será que é mais ou menos como as pessoas dizem? O que eu vou sentir indo até o próprio país e verificando essa dinâmica da sociedade? Então, naquele período de 28 dias, eu fiz 28 pequenos vídeos de uns 10 minutos, você pode acompanhar aí no canal, de uma forma bastante livre, registrando algumas impressões que eu ia tendo pela viagem. E eu fiquei de gravar mais alguns vídeos depois dessa viagem, já estou no Brasil, para que eu fizesse algumas conclusões de forma um pouquinho mais estruturada sobre esses assuntos que eu abordei nesses vídeos. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre alimentação. Se alimentar em Portugal é algo que vale a pena, vantajoso, a comida é de qualidade? Eu te respondo que sim, a alimentação em Portugal é muito boa. E o que eu chamo de alimentação boa? A alimentação boa, para mim, ela tem dois requisitos. O primeiro, você tem que ter uma grande quantidade de alimentos fortes, alimentos saudáveis disponíveis. São esses alimentos de verdade que me interessam. E esses alimentos, a gente vai ter mais ou menos um consenso. Esses alimentos são as carnes, os peixes, as frutas, as verduras, os legumes, os grãos, os cereais, o arroz, o feijão, o milho, as nozes e todos esses alimentos que a gente pode ter uma ou outra divergência, mas são aqueles alimentos que o homem comeu a vida inteira em toda a sua existência, diferentemente daquela comida lixo, daqueles alimentos de mentira, que são esses alimentos que vendem no supermercado com uma data de validade longa, com uma série de conservantes, aromatizantes, acidulantes, ou seja, tudo quanto é tipo de produto químico que realça, mascara o sabor. Muitas vezes a gente acha que é gostoso, mas são alimentos viciantes. Então, para mim, alimentação boa é aquela que te oferece uma grande quantidade de alimentos fortes e que estejam à disposição das pessoas. Mas tem um segundo elemento aí nessa alimentação boa. Além dessa variedade de alimentos fortes, e Portugal tem isso, eu considero também que é importante que esses alimentos fortes estejam acessíveis a praticamente a totalidade da população. Não é porque a pessoa ganha 1, 2, 3 ou 4 salários mínimos que ela tem que ter uma alimentação ruim, que ela tem que comer porcaria. Então, eu quis saber se Portugal coloca a alimentação de uma forma que isso não impacte fortemente no salário pequeno daquelas pessoas que têm alguns trabalhos que se paga pouco. Então, e aí eu cheguei também a essa outra conclusão. Além de Portugal ter essa alimentação farta, forte e variada, os preços da alimentação em Portugal também favorecem aqueles que ganham menos. Isso eu estou falando do ponto de vista de um brasileiro que vivencia diariamente essa realidade aqui no Brasil, mais especificamente em São Paulo, onde eu resido, mas isso de uma certa forma que eu estou falando vale para todo o Brasil. Pois bem, então a alimentação em Portugal ela é boa, porque ela é variada, é farta em alimentos disponíveis, alimentos de verdade, alimentos fortes, e esses alimentos não impactam fortemente no salário das pessoas. Quando eu digo que não impacta fortemente, vamos pensar o seguinte: existem basicamente dois tipos de alimentação que você faz no seu dia a dia. Aquela alimentação que você faz, que você prepara em casa, então são aquelas comidas que você compra no supermercado, nas feiras, nas quitandas e prepara em casa. E existe aquela alimentação que você faz fora, no restaurante, na padaria, na lanchonete.
Claro que quem ganha menos precisa preparar mais esses alimentos em casa, porque em qualquer lugar do mundo, preparar a sua refeição em casa vai sair mais barato do que comer fora. Isso vai ser em qualquer lugar do mundo, seja ele desenvolvido ou não desenvolvido. Então, vamos colocar esses dois blocos aí, alimentação em casa e alimentação fora. Então, se você pegar alguém que mora em Portugal e ganha 600 euros, quer dizer, praticamente o menos que se pode ganhar lá, o salário mínimo, se você vai preparar a sua alimentação em casa, você vai ver aí vários bons canais de youtubers brasileiros que estão morando em Portugal, que com 100 euros, aí, claro que depende um pouco do seu estilo de se alimentar, mas eu me refiro mais a quem prepara alimentação forte, né, e não fica comendo lixo a toda hora. Com algo em torno de 100 a 150 euros, você consegue se alimentar com qualidade, com dignidade, comprando, obviamente, algumas marcas de produtos um pouco mais baratas, se for necessário comprar, e nem por isso com menos qualidade. E você consegue fazer isso de 100 a 150 euros se alimentando em casa. Ora, isso vai impactar o quê? No salário mínimo? Entre 15% e 20%, dependendo do que você come, talvez um pouquinho mais, 20% do seu salário mínimo você vai gastar com alimentação. Fazendo um paralelo com o salário mínimo do Brasil, que é R$1.000, dificilmente você ia fazer esse mesmo tipo de alimentação preparada em casa e iria gastar menos de R$500. Ou seja, enquanto essa alimentação preparada em casa, o brasileiro que ganha salário mínimo gastaria mais ou menos 50% dessa alimentação preparada em casa, 50% do seu salário, o português já gastaria algo em torno de 20%. Ou seja, é bastante significativo, não é? E em relação à alimentação fora, claro, quanto menos você ganha, menos você pode se alimentar fora. E aí tem que escolher até lugares mais baratos, porque sua renda é menor. Isso também será em qualquer lugar. Mas mesmo se você vai se alimentar fora, a alimentação feita fora de casa, nos restaurantes, nas padarias, ela impacta em termos percentuais muito menos o salário do trabalhador português, de salário mínimo, por exemplo, do que a alimentação fora impacta em termos percentuais o salário mínimo do brasileiro. Só para você ter uma ideia, quando eu gravei na série 28 dias em Portugal, 9º dia, primeira parte, eu fiz ali uma pequena explicação com alguns cálculos do quanto representaria você fazer uma refeição fora, tanto em Portugal, mais especificamente na região do Porto, que eu usei como exemplo, e você fazer uma refeição fora estando no Brasil. Se você assistir esse vídeo, você vai ver que eu concluí que o trabalhador brasileiro, fazendo essa uma refeição fora de casa todos os dias, gastaria em média 45% do seu salário mínimo fazendo essa refeição fora, ou seja, quase metade fazendo uma simples refeição fora de casa todos os dias. Já na refeição fora de casa, para o trabalhador português, ele gastaria algo em torno de 20%, ou seja, 20% fazendo uma refeição fora de casa para o trabalhador português, 45% do salário mínimo o brasileiro fazendo. Então, quer dizer, tanto você se alimentar com a comida preparada em casa, quanto com a comida que é servida num restaurante, isso, em termos percentuais, vai representar muito menos no salário de um cidadão português ou de um brasileiro que esteja morando lá, do que o percentual que isso vai impactar
no salário mínimo brasileiro, que tem um baixo poder de compra. Isso sem falar que em Portugal a alimentação é muito gostosa. Nós brasileiros que estamos acostumados aí com um padrão ocidental, mas o modo brasileiro de preparar as comidas, normalmente o brasileiro vai achar o modo como o português faz a comida, prepara, tempera a comida, muito gostoso. Eu acho até que eles utilizam até menos sal, e mesmo os produtos que têm açúcar, em muitos casos não tem tanto açúcar. Isso até é uma decisão até política de não ter tanto açúcar nos alimentos, mas é claro, existem os doces também. Mas o que eu quero dizer é que Portugal tem também as frutarias, que são estabelecimentos pequenos, e esses estabelecimentos que vendem basicamente frutas, verduras, legumes e saladas, eles têm em grande quantidade em Portugal. Às vezes até em alguma rua tem várias frutarias. Então, dentro da frutaria, que já é um local pequeno, você tem lá uma bandeja com uma fruta, uma outra pequena bandeja com outra fruta, uma outra com uma salada, ou seja, alimentos de verdade por bons preços, colocados à disposição inclusive daqueles que ganham menos, impactando menos o salário daqueles que mais precisam. E óbvio, se você não é um cara que tem um padrão de alimentação, que você acha que comida é tudo na vida, se você é aquela pessoa que come para viver e não aquela que vive para comer, e se você ganhar então mais do que um salário mínimo e não fizer questão de uma comida tão requintada, aí sim que o impacto dessa alimentação vai ainda ser menor no teu salário, né? E eu considero que 3 itens aí são fundamentais para a dignidade de qualquer pessoa e servem até como base para que ela depois possa fazer outras coisas na vida, se dar ao luxo de comprar coisas supérfluas. E essas 3 coisas essenciais são a moradia, a alimentação e o vestuário. Então, nesse quesito alimentação, se você estiver morando e trabalhando em Portugal, ainda que você não ganhe muito, ganhe um salário mínimo, você vai conseguir se alimentar melhor do que no Brasil, tá? Essa é a opinião que eu já li bastante sobre isso. É a opinião que muitos youtubers brasileiros que moram em Portugal manifestam, e é o que eu senti nessa minha vivência de 28 dias em Portugal. Então, nesse vídeo é isso, e nos próximos vídeos eu vou abordando outros aspectos dessa minha viagem de 28 dias em Portugal. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!